Hello, Book Amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de leituras do mês do Livros da Lud. E, gente, hoje, pela primeira vez desde que o canal começou, eu vou juntar 2 meses em um. Eu nunca fiz isso, eu sempre fiz cada mês um vídeo de leituras, mas eu fui obrigada a juntar março e abril pra vocês. Espero que vocês entendam. O que aconteceu foi, em março, eu tinha lido um livro só, e aí fui viajar, tem vídeos aqui no canal sobre a viagem. No meio da viagem eu ouvi o audiolivro e foi isso, eu li 2 livros em março. E aí quando eu voltei de viagem eu fiquei pensando, será que eu faço um vídeo, né, com os 2 livros lidos? Ou será que eu junto com o de abril, porque ia ficar um vídeo super curto, eu não sei fazer vídeo curto. Eu gosto de vídeo longo, vocês sabem. E aí pensei, bom, um vídeo só com 2 livros vai ficar muito sem graça, as pessoas não vão querer assistir, então por isso que eu decidi juntar com o livro, com o vídeo do mês de abril. Então é isso. Eu vou começar então com os lidos de março, né, obviamente. A gente seguir aí uma cronologia. Eu li 2 livros, igual eu falei pra vocês, e um deles eu ouvi, tá? Mas eu tenho os 2 físicos aqui. Eu li Os Filhos de Jocasta e eu também li A Noiva. Eu li esses 2 queridos aqui. Eu li primeiro Os Filhos de Jocasta, inclusive tem um vídeo falando só dele aqui no canal. Eu fiz um vlog gigantesco a convite da editora, falando um pouco mais sobre esse livro, sobre essa história, mas é basicamente um reconto da história do Édipo, só que olhando para as mulheres dessa história. Então, olhando para Jocasta, que foi a mulher do Édipo, que na verdade era a mãe dele, e para uma das filhas que ele teve com a Jocasta, que era a Ismênia. Então, a gente vai acompanhar, tem um gap de tempo, né? Então, tem a Jocasta desde quando ela era uma jovem, se tornou rainha, depois o marido dela morreu, todo o passado dela como, né, quando ela teve o Édipo e as pessoas enganando ela, falando que o filho estava morto, e depois o Édipo chega até ali, aquele lugar que eu já nem lembro como que chama mais, mas enfim, chega naquela cidade, conquista a Jocasta, eles acabam se casando, tendo filhos, é um amor muito incondicional, assim, que eles têm um pelo outro, e aí depois a gente tem um gap, né, que é a Ismênia. Vão intercalando capítulos, então é um capítulo da Jocasta, um capítulo da Ismênia, que é a filha do casal, e ela entendendo um pouco mais da sua própria história e também do que sua mãe passou, e a gente tentando conhecer a verdade, assim. É um reconto, então tem muitas coisas que a autora colocou aqui, coisas que não seguem o conto original, mas eu gostei muito de como isso aqui foi tratado. Eu adoro ver esses recontos gregos pelo ponto de vista feminino da história, porque na maioria das histórias gregas que a gente tem, as mulheres são sempre maltratadas, abusadas, são sempre vistas como o problema da história, o vilão da história, mas na verdade é muito além disso. Então eu gostei muito desse livro. Fica aqui minha indicação se você tá querendo ler alguma coisa assim. Se você gostou de Ariadne, que foi o livro que eu li acho que ano passado, no comecinho do ano, assim, você vai gostar muito desse aqui, porque segue mais ou menos uma mesma proposta. E o conto do Édipo, né, tem várias versões, e a autora segue pela versão mais conhecida. E eu fiquei muito curiosa pra realmente ler um pouco mais sobre o Édipo, sobre a própria Ismênia, mas enfim, tem um vlog de quase 1 hora aqui só falando disso aqui, dissecando essa história e também o conto grego original, né, do Édipo e da sua esposa. Esse foi o meu primeiro lido de março, e aí o que aconteceu? No dia 15 eu viajei, eu tava com a cabeça a 1 milhão de coisas acontecendo, eu não tava conseguindo ler nada. Terminei esse um pouco antes de viajar e, tipo, eu queria pegar uma coisa pra ler, mas, gente, tudo que eu pegava não ia, eu sabia que eu ia viajar e também não ia conseguir ler, então também não tava me esforçando muito. E aí na viagem teve um dia que tudo deu errado, você não tem que assistir o vlog pra saber, mas aí uma coisa deu errado e eu falei, quer saber? Eu vou me mimar e eu vou comprar um audiolivro de um livro que eu quero muito ler, que no caso era A Noiva. Eu comprei o livro físico na Semana do Consumidor, não foi barato, e eu falei, quer saber? Eu vou comprar o audiolivro porque eu mereço. Tinha acabado de entrar na Amazon, tinha entrado, não fazia nenhuma semana. Eu falei, eu mereço, vou comprar. E aí comprei. Vou mostrar essa edição aqui pra vocês, porque eu não sei se vocês já viram, mas ela é bem bonitona, ela é capa dura, e aí ela é bem bonita, tem essa pintura aqui na lateral, que, gente, é muito, muito, muito fofa. E, gente, se vocês conhecem a Ellie Hazelwood, que é a autora desse livro, vocês sabem que ela adora escrever livro de romance. Ela tem a Hipótese do Amor, a teoria, que eu nunca lembro, a teoria de alguma coisa, na capa amarela, que eu acho super legal também, a razão do amor, enfim, ela adora escrever sobre mulheres na STEAM, né, que eles chamam que é a área de tecnologia, engenharia, etc. Mas esse aqui é o primeiro livro dela que vai pro lado um pouco fantasia sobrenatural. E aqui a gente tem uma vampira, que é a Misery, e um lobisomem, que é o Lo. A Misery, ela é filha meio que do chefe dos vampiros, assim, e nesse universo eles têm os colaterais,
que é isso, né? Então, pro mundo ficar em paz, tipo, vampiros, humanos e lobisomens, um manda o outro pro reino, sabe? Então, por exemplo, a Lou foi mandada desde muito criança pro reino dos humanos pra garantir que o reino do vampiro não ia afetar o reino humano, sabe? Ela meio que era a garantia dos vampiros, porque ela era filha de um dos presidentes, chefões lá, não lembro como eles se denominam, mas enfim, do chefe dos vampiros. Então, eles mandam esses colaterais pros reinos, né, pra poder falar, olha, estou confiando aqui minha filha, uma pessoa muito importante, alguém que, né, significa muito pra mim, pra garantir que eu não entrarei em guerra com você. E tem muito disso. E a Misery, ela acabou sendo uma das colaterais, assim. Apesar dela ser filha do grande chefe, ela não é muito querida ali. E ela acabou sendo uma colateral bem jovem. Ela viveu no mundo humano por muito tempo. E ela nunca se apegou muito à família dela, porque ela foi mandada muito cedo. O pai dela é bem rígido. Ela tem um irmão gêmeo, acho que é gêmeo, que também é a pessoa que ela é mais próxima, mas também ele viveu o tempo inteiro num lugar diferente dela. E ela acabou se apegando muito ao mundo humano, né? E ela também fez faculdade. Tipo assim, ela nunca quis voltar pro mundo dos vampiros, porque ela sempre achou que ela não se encaixava lá. E aí o pai dela um dia aparece com a incrível opção dela se casar com o Lou, que é o rei ali, o novo chefe dos lobisomens, o Alpha. E ela fica tipo assim, cara, você tá ficando louco, né? Tipo, você só me pede absurdo, você pediu pra ser colateral, você me obrigou a ser colateral. Agora que eu tô aqui vivendo minha vida, tá no meu emprego, sabe? Tô sendo uma pessoa comum, você quer que eu case com um lobisomem. Ela, de início ela fica meio assim, só que ela tem uma melhor amiga que desapareceu e a única pista que ela encontrou são algumas iniciais que por acaso são as mesmas iniciais do Lou, o lobisomem lá que o pai dela quer que ela se case. Aí ela pensa, bom, talvez essa seja a chance de eu encontrar minha melhor amiga, que tá desaparecida, porque a polícia não quer ir atrás dela, ninguém sabe o que realmente aconteceu com ela. Ela é uma humana, que foi criada ali junto com a Misery, e então ela fala, tá bom, eu aceito, né, esse casamento de mentirinhas, casamento armado, pra manter meio que a paz entre os dois reinos, né, entre os vampiros e os lobisomens, que tava ali em um conflitinho. Eu aceito, então bora. E ela vai viver um tempo ali com os lobisomens pra ver se ela encontra a amiga perdida. E aí, gente, a gente vai conhecer um pouco mais do Lou, que é esse lobisomem, que no começo ele era, tipo, muito mal, mas a gente vai percebendo que ele não é tão mal assim, a gente vai entender que quem a gente acha que é mal não é, quem a gente acha que é bonzinho talvez não seja tão bonzinho assim, e vai indo pra esse caminho de livro de fantasia, né, que a gente sempre gosta. Eu adorei esse livro, eu ouvi ele, então foi muito divertido. E assim, toda vez que eu penso nesse livro, eu lembro de Londres, porque a maior parte desse livro eu ouvi num dia que eu tava caminhando horrores, foi um dia que eu andei por quase todo o Regent's Canal ali entre Little Venice e Camden Market. Eu andei, tipo, a gente dá uns 5 quilômetros, eu sou sedentária, então pra mim isso é muito. Eu andei bastante por ali ouvindo esse livro, ouvi ele durante o metrô em Londres, então me remeteu muito a Londres. Eu adorei essa história, foi o primeiro livro que vai, assim, por esse lado um pouco sobrenatural da Ellie Hazel, e eu adorei, porque além de ter um pouco do universo vampiro e o universo lobisomem e tudo mais, também tem um pouquinho de romance. Tem muito romance, na verdade, né? Tem cenas um pouco mais hot, umas cenas que as pessoas ficaram tipo, meu Deus, que tem a ver ali com a... Porque ele é um lobisomem, né, gente? Então, a gente tem ali uma parte dos corpos modificadas. E as pessoas foram à loucura com isso. Como eu tava ouvindo, eu confesso que essa parte do hot eu não prestei muita atenção, porque eu não sou muita pessoa de ler o hot. Então é só, tipo, deixar ela passar, assim, sabe? Mas eu gostei muito, eu queria muito que a Ellie escrevesse mais fantasia, assim. Nesse mundo até eu gostaria, mas até em outros. Foi um livro que eu gostei. Eu não amei de paixão, igual, por exemplo, A Hipótese do Amor, que é o outro livro dela, mas achei que foi uma leitura muito divertida. E o audiolivro é muito gostoso de ouvir. Se vocês puderem comprar na Amazon o audiolivro, eu super recomendo, porque ele é super gostoso. A narradora é incrível. Eu adoro aquela narradora, eu não sei o nome dela, mas eu já ouvi vários livros com ela e eu adoro quando é ela, porque ela narra muito gostoso, assim, com uma paz, sabe? E, nossa, foi muito, muito bom. Eu gostei muito dessa leitura. Então, esses aqui foram os dois lidos de março, né? Que era pra ser só um vídeo, imagina, gente. Até 5 minutos, né? Mas enfim, isso aqui foi o que eu li em março. Agora vamos para as leituras de abril. Em abril, eu li 5 livros. Um eu não tenho aqui, mas eu li 5 livros. O primeiro livro que eu finalizei em abril foi A Serpente e as Asas Feitas de Noite. E, gente, esse livro aqui eu comecei a ler lá em março. Eu comecei a ler esse livro em março. Eu comecei a ler um pouco antes da viagem, aí eu fui viajar. Aí eu tentei ler enquanto eu viajava, mas não tava rolando. Tava um pouco presa, assim, na leitura, sabe? Não tava funcionando nem um pouco pra mim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar minha viagem. Aí foi quando eu decidi pegar o audiolivro também. E aí quando eu voltei, eu falei, vou terminar esse livro agora. E eu gostei. Eu não amei o tanto que as pessoas, né, amaram, assim, porque esse livro virou uma grande febre no ano passado. Ele ficou falado em absolutamente
lugares do TikTok, do Instagram também. Ele é uma romantasia que ficou muito popular ali no meio do ano passado, junto com Quarta Asa. Se eu não me engano, é uma duologia, mas tem outros livros nesse mesmo universo. Vamos ver como que a Suma vai publicar isso. E nesse livro aqui a gente tem a Oraya. E esse livro também é de vampiro. Não sei se perceberam, o vampiro tá bem alta, tá? Esse livro aqui a gente tem a Oraya. Ela é uma humana que vive no mundo dos vampiros, assim. O universo, eu confesso pra vocês que eu achei meio confuso de entender. Algumas coisas eu só aceitei e fiquei tipo, tá bom, vou fingir que eu entendi. A Oraya, quando ela era criança, ela morava ali junto com a família humana dela. É um mundo que tem vampiros, meio que controlam os humanos. E aí, tipo, os humanos têm alguns assentamentos em vários reinos vampiros, que são 3 reinos vampiros, se eu não me engano. E aí a Oraya vivia em um desses reinos, com a família dela e tal. E aí um dia acontece um ataque e o rei dos nascidos da noite, ele acaba encontrando ela, uma criança, e ele pega ela meio que pra criar, assim. E aí ela é criada como princesa e tudo mais, só que ela é humana, não é vampira. Então tem várias coisas ali que tem, né? Ela tem que comer comida, ela não pode comer sangue, ela tá em constante perigo ali dentro, né? Porque os vampiros são muito mais fortes, etc. E ela não tem poderes nenhum, ela vai morrer num tempo de humano normal, ela não tem poder de cura. Então, por exemplo, o vampiro, ele se machuca, ele tem mais chance de sobreviver porque ele consegue se curar, ela se, né, cair de uma altura, talvez ela morra. Então, ela decide participar a cada não sei quantos anos, eu não vou lembrar esses detalhes, tá? Mas a cada não sei quanto tempo tem deixa eu ver se aparece aqui. Não, mas enfim, a cada não sei quanto tempo tem um torneio ali que chama Kejari. E esse é um torneio que engloba os 3 reinos de vampiros, então várias raças de vampiros que tem ali, que são os nascidos da noite, os não sei o que do sangue. O livro tem um glossário no final, então peraí. Tem os nascidos de sangue, que eles são super vistos com desprezos. Aí tem os nascidos da sombra e tem os nascidos da noite, que aí dentro deles tem meio que 2 separações. Tem os Iraj, que é o que o pai adotivo da Oraya e os Rishan, que é meio que um clã do mesmo nascimento. Tipo, eles habitam mais ou menos no mesmo lugar, eles são sempre em guerra. Mas agora os Yihai estão dominando os Rishas, mas eles estão em constante guerra. Enfim, é muito confuso, o universo é muita gente. Mas enfim, ela vai pra esse Kejari, e aí quem ganha esse Kejari é tipo um grande concurso de batalhas mesmo. Se eu não me engano, são 4 grandes desafios que vão acontecer ali dentro de um castelo. Ela se inscreve pra isso, né? Porque quem ganha pode fazer um desejo pra deusa lá, que é tipo a deusa que criou os vampiros e tal. E ela vai pedir pra se ligar ao seu pai, pra poder, né, se tornar forte, poderosa e tal. E aí, chegando lá, ela é a única humana, ela é a mais fraca, provavelmente é uma grande presa. Ela, né, se exercitou muito, trabalhou muito ali pra saber matar e tal. Ela é uma assassina, vamos dizer assim. Tipo, ela é forte, ela sabe como matar. Ela é uma mini soldada, assim, que as pessoas não imaginam que ela é, sabe? E aí lá ela tem que acabar fazendo alianças com pessoas pra poder passar alguns desafios. E ela acaba fazendo aliança com um cara que é muito forte e meio misterioso, assim, que é o Rain. E aí esse cara, ele é muito misterioso, ninguém sabe muito dele, mas ele é muito forte, ele é muito poderoso. As pessoas respeitam ele e ele acaba escolhendo ela como parceira. No começo ela não entende, mas aí no final tem um sentido. Eles acabam se apegando um pouco, porque afinal é uma romantasia, então vai rolar ali um romance. E assim, eu gostei muito da história, eu fiquei muito curiosa pra entender mais da política do lugar, mais sobre a geografia do lugar, sobre entender que, tipo, eu gostaria muito que a autora explicasse melhor sobre esse povo. Eu achei muito confuso, sabe? Ela só jogou aquele monte de informação e tipo, lute, sabe, se vire. Toda hora eu tinha que ficar voltando no glossário, porque eu falava, quem são essas pessoas? O que essas pessoas fazem? Isso me deixou muito confusa. É uma romantasia, então o foco é realmente ficar ali dentro do romance, né, na fantasia, mas eu gostaria mais de ver a fantasia. Eu gostei, eu não amei, eu acho que eu dei umas 3,5 estrelas. Eu não amei quanto eu achei que eu fosse amar. E isso é um pouquinho preocupante, porque afinal vão ter muitos livros nessa série, né? Eu vou ler a continuação quando eu publicar. Não sei se logo após a publicação, mas algum dia eu vou ler a continuação, porque o final é muito doido. O final você fica tipo assim, não vi isso vindo. O final me surpreendeu muito, porque eu imaginei alguns pontos da história, né? Que a história tava indo, porque uma história deixa claro os pontos que ela tá tomando. Então tiveram alguns pontos que eu ficava pensando, tá bom, vai pra esse caminho. Tá bom, isso aqui é muito óbvio que vai acontecer. Mas, gente, chegou um momento, no final mesmo, um grande plot twist, eu fiquei tipo assim, não acredito que isso tá acontecendo. Tipo, eu fiquei chocada.
desacreditada. Então, eu realmente gostei do final, assim, acho que o final mereceu uma meia estrela a mais, porque até o meio do livro eu achei meio parado, assim, ela faz bastante coisa, mas a gente não sei, não me pegou tanto, acho que porque eu fiquei mais curiosa pra saber do universo do que do casal mesmo, sabe? Eu não tava nem aí pro romance deles, então isso é sempre um problema. A segunda leitura do mês foi esse livro aqui, que eu tenho em inglês, mas eu ouvi o audiolivro dele em português, tá? Mas como eu tenho ele em inglês, eu peguei ele aqui pra mostrar pra vocês, porque, né, fica mais fácil. Ele em português chama O Rei da Ira, eu acho. E também o audiolivro dele também tá lá na Amazon pra ouvir. E eu adoro ouvir audiolivro, gente. Se você não me acompanha há muito tempo, você não vai saber, mas... Eu adoro ouvir audiolivros principalmente de romance, porque eu acho que é bem fácil, assim, não precisa prestar muita atenção. Fantasia você tá um pouquinho mais dedicada, então eu ouço muito livro de romance. E eu gosto muito de ouvir enquanto eu tô, tipo, limpando a casa, lavando a louça, às vezes tô estendendo roupa, sabe? Eu moro com meu namorado, ele me ajuda em muita coisa. Mas, então, por exemplo, tem coisas que só eu faço, tem coisas que só ele faz. Então, por exemplo, eu lavo os banheiros, é minha tarefa. Aqui de casa, ele lava a cozinha e a lavanderia, é a tarefa dele. Então, por exemplo, eu tô lá lavando um banheiro, sabe? Não tem ninguém pra conversar comigo, estaria ali sozinha e tal. Eu posso muito bem colocar um fone de ouvido e ouvir uma música, mas eu posso muito bem colocar um fone de ouvido e ouvir um livro. Então, eu gosto de pegar esses romances nesses momentos, assim, porque eu sinto que, pelo menos, eu tô sendo produtiva, além de estar limpando a casa, também estou sendo leitora. E aí, esse aqui eu peguei na Amazon, igual eu falei pra vocês. E, gente, assim, é um romance muito duvidoso. Muito duvidoso. Não é o meu tipo de livro. Eu comprei isso aqui numa promoção que eu paguei, sei lá, R$ 9,90, por isso que eu comprei. Mas eu não quero continuar a série. Não é a minha vibe. Assim, nada minha vibe, nada mesmo. Ele é um romance, tem um pezinho naqueles romances de CEO, sabe? A gente tem aqui o Dante Russo, que ele é tipo um cara riquíssimo, ele vem de uma família italiana, ele é riquíssimo, muito rico, é tipo a Gibi, sabe? Enfim, ele é muito rico, milionário e tudo mais. E aí, a gente tem a Vivian, é Vivian que ela chama? Vivian Lau. E o pai dela, tipo assim, o pai da Vivian, ele era tipo classe média, e ele abriu uma empresa de joias e ele, sabe, ficou muito rico. E aí, o que acontece, né? O Dante, ele é old money, que ele tem dinheiro de família há muito tempo. Essas pessoas são a grande socialite do mundo, né? As pessoas que são ricas de gerações são as pessoas que são importantes, têm influência e tal. E a gente tem uns novos ricos, tipo, sei lá, a Kim Kardashian, que ela é muito rica, ela é influente, mas ela não é tão... Tipo, ela não é igual uma pessoa old money, ela não é tão bem vista quanto um old money, sabe? E aí, a Vivian é meio que isso, assim. E o pai dela quer fazer de tudo pra entrar na lista ali da galera popular, entendeu? Ele quer muito. E aí, ele meio que quer casar as filhas com pessoas que são de old money. A filha mais velha dele, ele já casou com um cara que é meio príncipe de tal lugar. E aí, a Vivian, que vive uma vida completamente normal, ela tem uma empresa de organização de eventos e tal, ela, tipo assim, não parece ser uma pessoa... Se você olhar na rua, talvez você não fale que ela é, tipo, bilionária, porque apesar dela ser um dinheiro novo, ela é bilionária. Ela tem a vidinha dela ali e tal, mas o pai dela quer casar ela com alguém muito rico. E aí, ele decide simplesmente chantagear esse Dante. Ele encontra uma coisa que dá pra chantagear o Dante, que esse cara é muito rico, milionário, bilionário, e ele decide que... É tipo Christian Grey, tá? O pai da Vivian decide que vai chantagear o Dante, e se ele não aceitar, ele vai expor isso pro mundo, mas se ele... quiser que não exponha isso pro mundo inteiro, ele vai ter que casar com a sua filha, Vivian. E aí o Dante, muito puto, não quer, mas ele vai ter que fazer isso pelo bem da família dele, porque essa chantagem tem a ver com a família. E aí, então, ele vai encontrar a Vivian e tal, pra meio que eles conhecerem e marcar o casamento e tal. E a Vivian também, ela não quer casar com esse cara que ela nunca viu, mas ela já esperava que ela teria que ter um relacionamento forçado ali, né, por conta do pai e tal, a irmã foi a mesma coisa, e porque ela é rica, os ricos fazem isso mesmo, ela já meio que esperava, só que ela também não sabe da chantagem, tá? Ela tá sendo manipulada pelo pai e pelo futuro marido. E aí, ele literalmente é um livro de ricos fazendo coisas de gente rica, tipo, comprando vestidos caros, pegando um jatinho pra não sei aonde e tal. E aí, no meio do caminho, ele vai se apaixonar por ela vai se apaixonar por ele, óbvio, mas ele só tá usando ela até ele tentar acabar com a chantagem do pai dela, sabe? E se vingar do pai. E ele sabe que uma hora ele vai ter que escolher entre ela ou a vingança, né? Assim, gente, não é minha vibe de livro. É interessante se você tá ali limpando a casa, porque me tirou boas risadas, que eu ficava pensando, porra, não é possível que alguém escreveu isso, sabe? Mas assim, é um bom livro pra você passar o tempo se você estiver ouvindo ele. Eu acho que passa o tempo assim, ó. Porque acontece muita coisa, muita fofoca. Eu adoro essa coisa meio de gente rica, adoro. Porque eu nunca vou viver isso, entendeu? Eu nunca vou ir numa loja e mandar embrulhar todos os vestidos que estão lá. Ou comprar um anel de 200 milhões de dólares, entendeu? Isso nunca vai acontecer. Você tá
completamente fora da minha realidade. Ou eu vou pegar meu jatinho e falar, ai, preciso ir pra tal lugar, não tem nenhum voo disponível, vou pegar meu jatinho pra viajar através do planeta. Sabe, vou pegar um jatinho pra Bali pra passar um feriado. Gente, isso é inconcebível pra mim. Então, eu gosto dessa coisa meio inalcançável, sabe? Pra mim, porque eu fico pensando, nossa, imagina como deve ser bom ser rico. Mas assim, achei uma leitura muito fraca. Se eu tivesse que sentar minha bunda na cadeira e abrir o livro pra ler, com certeza eu teria desistido nas primeiras 50 páginas, porque é muito tosco. Mas pra ouvir, eu achei que foi uma boa coisa. E aí eu comecei a pensar que talvez ouvir audiolivros de livros que você não tá gostando, talvez seja a solução. Você tá tão concentrado, às vezes, fazendo outra coisa, eu pelo menos faço outra coisa enquanto estou ouvindo audiolivro. Que às vezes, tipo assim, fica tendo uma situação engraçada. E isso aconteceu também com a minha próxima leitura, que eu não tenho o livro físico, mas eu vou deixar uma fotinha aqui dele pra você, que é A Ideia de Você. Eu ouvi esse livro também dentro do Audible, tá no catálogo de assinante. E eu peguei pra ouvir esse livro, porque vai sair a adaptação dele. E assim, a adaptação tem o Nicholas Galizer, que é o cara que faz o Príncipe Harry, de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu adoro ele. E a gente tem ninguém mais, ninguém menos que a Anne Hathaway. E aí eu pensei, se a Anne Hathaway aceitou estar nesse filme, alguma coisa tem, né, gente? A Anne Hathaway não é, tipo, qualquer pessoa. E aí, o livro, gente, basicamente, é uma grande fanfic de Harry Styles. No livro, a gente tem essa mãe que chama Solane. Ela vai levar a filha pra conhecer, ela vai levar a filha pra um show da August Moon, que é uma banda, tipo uma boy band, tipo One Direction. A filha é super fascinada nessa boy band. E a Solane vai ter que levar ela e as amiguinhas pra curtir o show e tal. E tem ali um VIP, meet and greet e tal. E a Solane vai e conhece a banda junto com a filha e tal. E o cara que faz o Harry, que é o Reis, olha quem diria, acaba se interessando muito pela Solane e tal, dá mole pra ela. A Solane tá tipo, pô, tô com a minha filha aqui, sabe? Vai se fuder. E assim, a história vai, a história vem, eles acabam tendo um relacionamento. Ela é muito mais velha que ele, tipo, idade pra ser a mãe. E eles vão ter esse relacionamento proibido do cara da boy band, o queridinho do mundo, com essa mulher muito mais velha, que, né, ninguém na mídia muito aceita isso e tal. E assim, gente, o livro, ele é tosco do começo ao fim. É uma grande fanfic que você facilmente leria no Wattpad, mas igual eu falei, eu ouvi o livro, então ele foi muito mais palatável pra mim, eu engoli o livro muito mais fácil, porque eu tava ali jogando videogame, eu tava ali lavando o banheiro, lavando a louça, sabe, passando pano no chão. Então eu tava numa situação muito pior do que a situação, tipo, de ter que aguentar o livro, sabe, porque pra mim, se eu tô ali passando pano no chão, minha situação tá deplorável, situação de barril. Então eu vou aguentar uma coisinha muito ruim. Mas se eu tô deitada no meu sofá, sabe, com o meu ventilador ligado, com um copo de água bem gelado, comendo um lanchinho, e aí abro o livro pra ler, e o livro é muito ruim, a minha situação tá tão boa que eu não vou ler um livro ruim, entendeu? Faz sentido essa lógica pra vocês? Espero que sim. Enfim, então eu ouvi o audiolivro, eu até que curti, assim, o audiolivro, sabe? Eu gostei até, assim, apesar de ser uma história muito de fanfic, gente, é uma fanficagem do começo ao fim, tá? Tipo assim, é o tipo de coisa que quando você tem, sei lá, 13 anos, você tem certeza que isso vai acontecer com você, certeza que o Harry Styles vai se apaixonar por você. É essa a vibe da história. Mas eu achei engraçadinho, assim, divertido, porque realmente isso é uma coisa que às vezes a gente julga muito, né? Que o Leonardo DiCaprio pode ficar com as meninas de 25 anos e, por exemplo, uma Anne Hathaway mesmo não pode namorar um cara de 25 anos, sabe? A gente sempre bate muito... As mulheres são sempre, né, as erradas em todas as situações que a gente vive. Isso é incrível. Eu gostei, assim, eu não amei o livro, acho que eu dei 3 estrelas também, mas eu acho que eu gostei mais dele do que do Rei do Pecado lá. Achei mais divertido. E eu acho, assim, eu não sei, não assisti a adaptação ainda, mas eu acho que a adaptação vai ser um pouquinho mais divertida. Eu acho que ela vai ter um pouquinho mais de graça. O Prime Video, que é onde vai estar a adaptação, gente, eles estão se empenhando muito. Eles realmente gravaram um CD. Eles criaram um Instagram da banda, sabe? Eles estão fazendo o negócio acontecer. Eles botaram o Nicholas pra cantar, entendeu? Pra mim isso é um pouco surpreendente. E aí eu acho que o filme vai ser mais divertido. Vai ter um ar ainda meio de fanfic, mas vai ser uma coisa meio comédia romântica, assim. Eu espero. Que eu acho que vai ficar um pouco mais divertido do que o filme, do que o livro mesmo. Mas se você quiser muito conhecer a história e você não tá afim de sentar a bunda na cadeira e perder um pouco do seu tempo, ouve. Ouve porque a narração é super fluida, é super gostosa de ouvir, não tem muito segredo, você consegue ouvir enquanto você faz outra coisa, é muito, tipo, rasa, assim, sabe? Você não precisa ficar lendo nas entrelinhas e tal. E a narração é bem gostosa, é um audiolivro que a hora que você vê se acabou já, então se você quer muito conhecer a história antes de assistir o filme, eu recomendo você realmente ouvir do que ler. Porque se eu tivesse que ler, eu não teria paciência, eu teria desistido. Depois que eu li Uma Ideia de Você, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou ler agora, o que eu vou ler agora? E aí eu recebi vários livros do meu amigo Rodolfo, e um deles foi esse aqui, Uma Família Feliz, do Rafael Montes.
Eu nunca li nada do Rafael Montes. Esse aqui foi meu primeiro contato com o autor. E eu nunca li nada do Rafael Montes porque eu sou medrosa, eu sou uma grande medrosa. E aí eu sempre evitei muito ler as coisas do Rafael porque eu sempre tive medo mesmo. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu sempre tive medo. Muito receio, eu sou muito medrosa. Eu normalmente, tipo assim, se eu falo muito de um assunto, depois eu acabo sonhando sobre assunto. Gente, Trono de Vidro, Reino de Cinzas, eu sonhei com o livro inteiro. Então assim, eu evito coisas que vão me estimular muito pra esse lado do pesadelo, porque eu sei que eu vou ter pesadelo. Mas aí eu fiquei muito curiosa pra ler esse aqui, porque saiu o filme com a Grazi Massafera e com o Reinaldo Gianecchini. E eu falei, quer saber, eu vou dar uma chance. As pessoas falaram que ele era um pouquinho mais leve do que os livros do Rafael mesmo. Eu falei, quer saber, eu vou dar uma chance e ver no que dá. Tem vlog de leitura aqui desse livro, então assistam lá o vlog. Aqui eu disseco o livro e também faço uma parte com spoilers pra quem gosta, mas a gente tem essa moça Eva, que ela se casou com um cara que chama... esqueci. Vicente, lembrei. Ela se casa com esse Vicente. O Vicente tinha uma outra mulher que morreu e tem 2 filhas gêmeas de mais ou menos 10, 11 anos. E a Eva acaba se cuidando, né? Acaba se tornando mãe dessas crianças, ela acaba criando essas meninas e tal. Ela é vista como mãe por elas, ela vive a vida perfeita ali na Barra da Tijuca. E aí a Eva acaba engravidando. Meio que a vida dela muda depois que esse filho nasce, né? E aí, meio que tudo fica de pernas pro ar quando o filho aparece machucado, o bebê. Ninguém entende porque a Eva fala, não vi eu que fiz. O Vicente fala, não vi eu que fiz. Eles não sabem quem foi que machucou a criança. E aí depois as gêmeas aparecem machucadas. E aí elas falam que foi a Eva que fez isso. E aí, gente, tudo começa a ficar uma loucura, porque a gente tem tudo pelo ponto de vista da Eva, só que ela também não é uma narradora muito confiável por alguns lapsos de memória que ela tem ali. Ela também tem muito um passado muito pesado, um pouco sombrio e tal. Então, a gente duvida muito dela o tempo todo, mas também a gente cria várias teorias. O Rafael Montes joga várias coisas que talvez sejam um pouquinho desnecessário, né? Que, tipo, de graça, assim, ele joga umas coisas que eu fiquei meio... Mas já falaram que ele tem super costume de fazer isso nos livros. Enfim, eu gostei do livro. O livro me deixou completamente maluca, porque eu precisava saber o que ia acontecer. Eu fiquei assim... Gente, eu li esse livro, eu acabei preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso saber o que vai acontecer. Meu Deus, o que vai acontecer nessa história? Eu preciso saber o que vai acontecer. E eu fiquei nessa loucura aí por uns dias. E foi um ótimo primeiro contato com o autor. Me deu vontade de ler outras coisas dele, mas eu ainda tô preparando o meu psicológico. Eu quero muito ler Jantar Secreto. Já falei isso várias vezes. Eu tenho muita vontade de ler. Acho que dele é o que eu tenho vontade. Só que ainda assim eu tenho um pouco de receio, porque ele é muito pesado e eu tenho medo do que isso vai gerar na minha cabecinha, sabe? Minha cabecinha não é muito boa. Mas, gente, esse aqui eu gostei muito. Se você quiser ler um primeiro livro, né, de Rafael Montes, talvez esse aqui seja uma ótima indicação pra vocês. Eu gostei muito, é um ótimo suspense. Ele me remeteu muito a Verity, que eu também amo, e muito, muito, muito ao Impulso. Eu adoro o Impulso, que é da Ashley Aldrey. Eu acho que eles são muito parecidos, principalmente nessa questão da maternidade, assim, que o autor trata de ter uma mãe ruim e você ser uma mãe boa ou ruim, sabe? Você se questionar se você é uma mãe boa ou ruim porque você teve uma mãe ruim na sua infância. Gente, esse livro é muito bom, fica aqui a indicação pra vocês. Eu gostei muito. Eu ainda tô pensando se ele vai ser um favorito ou não. Normalmente eu demoro pra definir se um livro vai ser favorito. Mas ele é um livro que eu confesso que alugou um grande triplex na minha cabeça. E eu quero muito encontrar onde o Rafael Montes e falar, querido, eu tenho mais perguntas do que respostas. Você pode me responder, por favor? Você pode fazer essa caridade pra uma jovem leitora que está confusa? Porque o livro termina de uma maneira que te deixa com muitas dúvidas também, sabe? E aí tem a adaptação, que também te deixa com muitas dúvidas. A adaptação tem uma cena pós-crédito que muda todo o rumo dessa história, que eu achei genial, incrível. Só que eu achei a adaptação um pouco rasa. Aqui a gente tem todo o passado da Eva, que deixa ela uma narradora ainda mais, né, não confiável, assim. Então, eu gostei muito mais do livro do que da adaptação. Muito mais, muito mais. Se tivesse que escolher, eu ia assistir antes, que foi o que eu fiz. Eu ia ler antes e depois eu iria assistir, que foi literalmente o que eu fiz. Eu li e aí no mesmo dia que eu terminei, eu fui no cinema assistir. E assim, eu gostei da adaptação, mas eu gostei porque eu já tinha lido o livro. Se meu namorado, por exemplo, não tinha lido, ele ficou muito confuso. Ele falou, meu Deus, que filme doido, eu não entendi nada. E realmente eu acho que o filme é um pouco raso, sabe? Ele não explica muitas coisas, fica, tipo, tudo muito na superfície pra você ler ali nas entrelinhas e uma coisa meio descubra, sabe? E eu acho que isso é ruim numa adaptação. E o filme também é bem parado, o livro é mais agitado. E aí, gente, minha última leitura de abril foi um livro que é a coisa mais gracinha que você vai ler na sua vida. Eu acabei de ler, eu terminei ele essa madrugada. Esse é o livro O Jogo dos Desejos, de Maggie Sheffer. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro na minha vida, nunca. E a Intrínseca trouxe, eles me enviaram, eu falei, ai,
capa bonitinha, quero. E aí eles me enviaram e eu falei, tá bom, um dia eu vou ler. E aí depois que eu li aquela tramóia do Rafael Montes, né, que absurdo, eu falei, quer saber, eu vou pegar uma coisa bem... que parece que vai ser uma leitura muito aconchegante, tranquila, sabe, relaxante pra ler, porque eu acho que eu tô precisando de uma coisa pra realmente, tipo assim, só espairecer a cabeça. E aí eu olhei esse aqui na minha estante e falei, parece interessante. A sinopse me lembrou muito Caraval, que é uma coisa meio um concurso numa ilha meio mágica e tal, só que não tem nada a ver. Nessa história aqui a gente tem a Lucy. A Lucy é uma garota que tem 26 anos, igual eu, e ela cresceu numa família super escrota, assim, pra não falar outra palavra, mas enfim. Nasceu nessa família que sempre a negligenciou. Ela tem uma irmã mais velha que teve muitos problemas de saúde quando era criança, e aí os pais meio que só davam atenção pra filha doente e deixavam a Lucy de canto, tanto que a Lucy foi morar com os avós, ela nunca teve esse amor da família dela, nunca teve amor da própria irmã. Ela sempre foi muito negligenciada, criada como, sabe, a outra, tanto que ela nem foi criada pelos pais, foi pelos avós. E aí ela encontrou uma série de livros, quando ela tinha ali seus 10, 11 anos, que chama A Ilha Relógio, do autor Jack Marston, que foi criado aqui pra essa história, e ela ficou completamente fascinada, obcecada com esses livros. Ela, igual a gente, sabe? E aí ela até um dia fugiu pra essa ilha pra encontrar o Jack Marston, e ela conheceu ele, ela conheceu a ilha e tal, mas ela teve que acabar voltando pra casa dela, óbvio. E aí, anos se passam, a Lucy agora, se passam 13 anos, ela tem 26 anos agora, e ela tá, ela não tem contato nenhum com a família dela, e ela é assistente de professora, e tem um garotinho ali na turma dela, que é o Christopher, que perdeu os pais, os pais tiveram uma morte muito prematura, e quando os pais morreram, logo que os pais morreram e o conselho tutelar foi lá e falou com quem você pode ficar por um tempo, ele falou que queria muito ficar com a professora porque eles tinham essa conexão muito forte. E a Lucy, desde então, resolveu que quer adotar essa criança, porque ela não tem mais ninguém na vida, só que ela tem zero condições, ela não tem dinheiro, ela só tem dívidas, ela mora meio que numa república de estudante, assim, sabe, tipo universitária, ela não tem carro, ela tem zero perfil pra ser nenhum lar temporário de uma criança. E aí, ela tá se esforçando o máximo, trabalhando horrores pra tentar adotar o Christopher em algum momento, porque ela não quer que ele cresça como ela cresceu, sabe? E ela sempre lê muito os livros da Ilha do Relógio pro Christopher. Foi meio um ponto de ligação ali dos dois, depois que a família dele morreu. E aí, um belo dia, o Jack Marston, ele resolve fazer um concurso, ele escreve o último livro da série, da Ilha do Relógio, e ele faz um concurso falando que só vai ter uma cópia desse livro, e que ele vai fazer um desafio, uma gincana, com quem souber a resposta para um enigma, que é um enigma de Alice no País das Maravilhas, que é qual a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha, o que um corvo e uma escrivaninha têm em comum, e que as pessoas que souberem essa resposta vão ser convidadas para esse negócio. Então tem 4 pessoas que conhecem essa resposta, e uma delas é a Lucy, e ela conhece a resposta porque ela fugiu para a Ilha Relógio, e o próprio Jack Marston contou isso para ela em um determinado momento. E aí, então, ela vai pra Ilha do Relógio de novo, depois de 13 anos, competir com outros adultos, com outros 3 adultos, são só 4, com outros adultos, por esse livro. E assim, a ideia de todo mundo meio que é pegar esse livro, vender por o maior milhão possível e ganhar muito dinheiro em cima disso, inclusive da Lucy, e adotar a criança. E aí, ela vai viver ali naquela ilha, uma semana que ela passa ali fazendo aquelas gincanas, e muito dos livros da Ilha Relógio é como você pode vencer o seu medo, e aí a gente vai ver que o Jack Marston vai fazer os adultos entenderem qual é o seu medo de hoje pra vencer isso. Em paralelo com a história da Lucy, a gente tem o ponto de vista do Hugo. O Hugo, ele é o cara que faz as ilustrações da série do relógio, ele vive ali na ilha já há algum tempo com o Jack, e ele tem um passado muito triste, ele vai contando um pouco mais também desse passado e vai mostrando um pouco mais sobre o próprio Jack, que é esse autor super peculiar e excêntrico que a gente vai conhecendo aos poucos na história. Esse é aquele típico livro que, assim, você não espera absolutamente nada e ele te entrega tudo. Ele não tem nada demais, gente. Ele não tem uma grande história, ele não tem um grande plot, ele não é grande uau, sabe? Melhor que hoje na minha vida. Mas ele vem num momento tão certo que eu queria ler só uma coisinha divertida, sabe? Que realmente me desse um conforto, que não fosse aquela coisa que fosse me desgastar, sabe? E esse livro é assim, eu terminei esse livro chorando de tão fofo que ele é. O final é aquele final, sabe quando você consegue respirar e, tipo, soltar o ar e falar, ufa, sabe? Como a vida é bonita, como tudo dá certo no final, como a gente acreditar nos nossos sonhos realmente compensa, assim. Eu chorei junto com a personagem, junto com o Hugo também no final.
Foi um livro que eu gostei muito, foi um livro que eu o tempo inteiro eu torcia, sabe? Tipo, ai, tomara que dê certo pra esse personagem. E tipo assim, até os personagens estão competindo ali com a Lucy pelo prêmio, você torce por eles também. Você quer que a Lucy ganhe, mas você também fica pensando, porra, aquela mulher tem uma loja de livro infantil, sabe? Ela podia muito bem dar certo. E é um livro muito sobre sonhos e desejos, e principalmente o medo que você tem das coisas. Principalmente quando a gente é adulto, o nosso medo deixa de ser medo de escuro e passa a ser medo de perder nossos pais, por exemplo. E é um livro que fala muito disso e, gente, sério, foi um livro muito sensível, eu gostei muito de ler. É uma super recomendação que eu faço aqui pra vocês. Eu espero que vocês deem uma chance pra esse querido, que eu não esperava absolutamente nada. Esse livro me surpreendeu muito, eu nem sabia muito da história. Eu achei que ia ser uma vibe meio Caraval, com coisas muito fantásticas. E não tem nada de sobrenatural nesse livro. Não tem nenhum elemento fantástico, é realmente só pessoas reais vivendo e te dando um abraço quentinho. Muito bom. Bom, gente, esses foram os lidos de março e de abril. Me conta aqui se você já leu algum desses livros. Se tem algum desses livros que você tá afim de ler. Você já leu algum desses, tem uma opinião parecida, tem uma opinião diferente. Me conta tudo aqui. Cuidado só com spoilers, tá? Me conta aqui também o que vocês leram em março ou em abril. Quero saber, eu gosto de ver a leitura das pessoas, porque aí eu tenho, eu fico conhecendo livros também, que às vezes eu não conheço. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho muitos outros vídeos sobre minhas leituras, vlogs de leitura. Tem até vlog de viagem aqui nesse canal. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e maratonar nossos vídeos. Eu também crio conteúdo para as outras redes, então eu tô no Instagram e no TikTok como Livros da Lud. E a gente também tem um canal de promoções no Telegram. O link tá aqui embaixo, onde eu sempre posto oferta desses livros e de muitos outros. Sempre que rolar a oferta, vai estar por lá. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Beijo!